Os francos foram um grupo germânico que desempenhou um papel significativo na história europeia durante a Idade Média. Eles originaram-se da região que hoje é conhecida como Holanda e noroeste da Alemanha. O termo francos é derivado de uma palavra germânica que significa feroz ou audaz. Também pode derivar do nome Francônia, uma região que compreendia a maior parte do território ocupado pelos francos. Os primeiros relatos históricos dos francos surgem em fontes romanas do século III da Era Comum, onde são mencionados como uma das muitas tribos germânicas que começaram a pressionar as fronteiras do Império Romano nessa época. Inicialmente, os francos eram divididos em dois grupos principais: os francos salianos, que habitavam o delta do Reno, e os francos ripuários, que viviam ao longo do curso médio do Reno. Esses dois grupos tinham suas próprias leis e costumes, embora partilhassem uma cultura e idioma germânico comuns. Apesar de se considerar que a origem dos francos é germânica, ao longo do tempo eles adotaram muitos aspectos da cultura romana e latina, particularmente após a conquista da Gália Romana na atual França. Este processo de aculturação, conhecido como romanização, incluiu a adoção do idioma latino, a fé cristã e outras práticas e instituições romanas. A ascensão dos francos ocorreu no contexto do declínio do Império Romano do Ocidente, durante o século V da Era Comum. A expansão romana, séculos antes, havia trazido muitas tribos germânicas sob o seu domínio, incluindo os francos. No entanto, quando o poder romano começou a enfraquecer, os francos e outras tribos germânicas começaram a ganhar mais autonomia. Os francos inicialmente serviram como federados para os romanos, servindo como aliados militares e comerciais que receberam terras em troca de serviço militar. Eles estavam, portanto, bem posicionados para expandir seu território à medida que o poder romano se enfraquecia. A ascensão dos francos, no entanto, pode ser atribuída ao reinado de Clovis I, que durou aproximadamente entre os anos 466 a 511 da Era Comum. Clovis I era o rei dos francos sálios, uma das duas principais subdivisões dos francos. Durante seu reinado, Clovis I conquistou a maioria das outras tribos francas e expandiu seu território para incluir a maior parte do que é agora a França e a Bélgica, bem como partes da Alemanha e dos Países Baixos. Durante seu reinado, Clovis I derrotou muitos de seus vizinhos e rivais, expandindo significativamente o território franco. Ele é talvez o mais famoso por sua vitória sobre os alamanos na Batalha de Tolbiac, em torno do ano de 496 da Era Comum, onde, de acordo com a lenda, ele prometeu se converter ao cristianismo se obtivesse a vitória. Essa história foi registrada pelo bispo Gregório de Tours, embora algumas fontes sugiram que Clovis I já pudesse ter tido alguma influência cristã devido à sua esposa, chamada Clotilde, que era uma princesa burgúndia cristã. Ao adotar o cristianismo, Clovis I ganhou o apoio do clero católico em Roma e dos habitantes cristãos das regiões que conquistou. Isso contrastava com outras tribos germânicas que aderiram ao arianismo, uma forma de cristianismo considerada herética pela igreja principal. A conversão de Clovis I fortaleceu seu controle sobre suas terras e ajudou a estabelecer a igreja como uma importante força política na Europa Ocidental. Clovis I é também famoso por emitir a Lei Sálica, um código legal que se tornou a base para muitas leis francesas futuras. O código abordava uma variedade de questões, incluindo crimes, punições e regras de herança. Após sua morte, os filhos de Clovis I dividiram seu reino entre eles, de acordo com a tradição germânica. Embora isso tenha levado a conflitos subsequentes, a dinastia merovingia, que Clovis I fundou, continuou a governar o reino dos francos por mais 200 anos. A dinastia merovingia é muitas vezes referida como a dinastia do cabelo comprido.
porque os reis merovingios eram conhecidos por seus longos cabelos como um símbolo de sua realeza. Eles também são frequentemente associados com o mito do rei preguiçoso. No final do período merovingio, o poder real tinha passado dos reis para os prefeitos do palácio, que eram originalmente encarregados de administrar o palácio real e suas propriedades. Um desses prefeitos, chamado Pepino de Herstal, governou o reino dos francos como prefeito do palácio, um título que originalmente se referia a um administrador do palácio real, mas que tinha se tornado a posição de fato de poder sob a dinastia merovingia. Pepino de Herstal foi o prefeito do Palácio da Austrásia, um dos sub-reinos do Reino Franco. Ele subiu ao poder ao derrotar o prefeito do Palácio da Neustria, que era outra subdivisão do Reino Franco, na Batalha de Tertri, em 687. Com essa vitória, Pepino de Herstal consolidou o controle carolíngio sobre todos os reinos francos. Pepino de Herstal morreu em 714. Seu filho, Carlos Martel, sucedeu-o como prefeito do palácio e continuou a expandir o poder carolíngio. Carlos Martel é mais conhecido pela sua vitória na Batalha de Troyes em 732, onde ele liderou um exército franco que derrotou um exército islâmico invasor. Esta batalha é frequentemente vista como um momento decisivo que impediu a expansão do Islã na Europa Ocidental. Após a morte de seu pai, Pepino de Herstal, em 714, Carlos Martel teve que lutar contra vários rivais para consolidar sua posição como prefeito do palácio. Uma vez no poder, ele continuou a expandir o controle franco em várias campanhas militares. Em particular, ele conquistou a Baviera e a Alemanha, expandindo o reino franco para o leste e fortalecendo as fronteiras contra as tribos saxãs e avaras. A dinastia merovingia desempenhou um papel crucial na transição da Europa antiga para a Europa medieval. Apesar de sua reputação como reis preguiçosos, a dinastia merovingia foi responsável por unificar as tribos francas, convertê-las ao cristianismo e estabelecer as bases do que viria a ser a França medieval. Ao morrer em 741, Carlos Martel dividiu seu reino entre seus filhos Pepino o Breve e Carloman. Pepino o Breve foi o primeiro rei da dinastia carolíngia e desempenhou um papel crucial na transição do poder dos reis merovingios para a nova dinastia carolíngia. Em 751, com o apoio do Papa Zacarias, Pepino o Breve depôs o último rei merovingio chamado Childérico III. E foi ele mesmo coroado rei dos francos. Esta mudança marcou o fim da dinastia merovingia e o início da dinastia carolíngia. Pepino o Breve morreu em 768 e foi sucedido por seu filho, o famoso Carlos Magno, que expandiu ainda mais o reino e foi coroado imperador dos romanos em 800 da Era Comum. Carlos Magno, também conhecido como Carlos o Grande, foi um dos reis dos francos e lombardos no final do século VIII e início do século IX. Ele governou de 768 até sua morte em 814. Sua coroação como imperador romano pelo Papa Leão III no ano 800 marcou a restauração do título de imperador romano no Ocidente pela primeira vez desde a queda do Império Romano do Ocidente, no século V. Durante seu reinado, Carlos Magno conquistou a Lombardia na Itália, o reino saxão na atual Alemanha e combateu contra os mouros na Espanha. Ele estabeleceu um vasto império que se estendia desde o Oceano Atlântico ao leste até o rio Elba e da Dinamarca ao sul até a Itália Central. Além disso, Carlos Magno lançou campanhas para cristianizar os povos conquistados, especialmente os saxões. Além de suas conquistas militares, Carlos Magno é conhecido por promover a educação e a cultura durante um período conhecido como Renascimento Carolíngio. Ele estabeleceu escolas palacianas, incentivou o estudo das artes e das ciências e promulgou reformas para padronizar a escrita e a liturgia religiosa. Carlos Magno passou seus últimos anos com problemas de saúde crescentes. Ele sofria de artrite
e também foi afetado por febres frequentes. Além disso, o desgaste de décadas de campanhas militares contínuas e a responsabilidade de governar um império tão vasto contribuíram para sua deterioração da saúde. Carlos Magno morreu em 28 de janeiro de 814. Ele tinha por volta de 72 anos, uma idade considerada bastante avançada para aquela época. A morte de Carlos Magno marcou o fim de uma era. Durante seus mais de 40 anos de reinado, ele unificou grande parte da Europa Central e Ocidental. Após a morte de Carlos Magno, seu único filho, Luís, o Piedoso, tornou-se o novo imperador. No entanto, após a morte de Luís, o Império Carolíngio foi dividido entre seus filhos no Tratado de Verdun em 843. Este tratado é frequentemente visto como o início das modernas nações da França e da Alemanha. Em 987, Hugo Capeto, duque dos Francos e conde de Paris, foi eleito rei, iniciando a dinastia dos Capetos, que governou a França até a Revolução Francesa em 1789. A ascensão dos Capetos marca a transformação dos francos em franceses. O termo França derivou da Francônia e foi adotado oficialmente durante a dinastia capetiana. Hoje, a palavra francês é usada para descrever os habitantes da França moderna, um país que evoluiu a partir das terras conquistadas e unificadas pelos francos. Embora os francos tenham sido inicialmente considerados bárbaros não civilizados pelos antigos romanos, sua presença na história da Europa Ocidental teve um impacto profundo no desenvolvimento da região. A herança cultural e política dos francos deixou uma marca duradoura, refletida na linguagem, cultura e instituições políticas de muitos países europeus e contemporâneos.